você já se pegou dizendo, depois eu faço. E quando percebe, o dia passou, a semana voou, e aquela tarefa importante continua ali, parada, esperando por você. Parece que sempre tem uma desculpa para adiar. Tá cansado, tá sem tempo, não tá no clima. Mas a verdade é que, enquanto a gente enrola, a vida não para. E cada vez que a gente escolhe o depois, a gente se afasta um pouco mais dos nossos objetivos. Esse vídeo é para você que tá cansado de adiar a própria vida. Hoje, a gente vai entender por que sentimos essa vontade de evitar as tarefas, como a preguiça se forma na nossa mente, e principalmente, o que você pode fazer, na prática, para virar esse jogo. E não é sobre virar um robô da produtividade. É sobre liberdade. É sobre sair do ciclo da frustração e assumir de volta o controle da sua rotina. Se você quer finalmente vencer a procrastinação e construir uma vida com mais ação e menos arrependimento, vem comigo. A primeira coisa que você precisa entender é que a preguiça e a procrastinação não são defeitos de personalidade. Você não é fraco. Você não é indisciplinado por natureza. E, com certeza, não é o único passando por isso. O que está acontecendo com você acontece com milhões de pessoas todos os dias, porque existe uma razão biológica por trás desse comportamento. Nosso cérebro foi programado, ao longo da evolução, para economizar energia. Ele sempre vai tentar escolher o caminho mais confortável, menos exigente. Aquele que exige menos esforço e garante uma recompensa rápida. E quando você olha para uma tarefa importante, que exige foco e trabalho, o seu cérebro compara com outras opções mais fáceis, como assistir um vídeo, rolar o feed ou tirar um cochilo, e ele escolhe o mais agradável agora. O problema é que essa escolha confortável no curto prazo cobra um preço alto no longo prazo. Você já deve ter vivido isso. Você acorda num dia cheio de tarefas e pensa, hoje vai. Mas aí você pega o celular só por 5 minutinhos, e quando vê, passou 1 hora. Depois vem a culpa, o peso da cobrança, a ansiedade por não ter feito o que era preciso. E aí, o seu cérebro se protege de novo dizendo, deixa para amanhã. É um ciclo. E quanto mais você repete esse ciclo, mais difícil fica sair dele. A procrastinação vira uma prisão invisível. Por fora, tá tudo bem. Mas por dentro, é como se você estivesse sempre atrasado com a própria vida. E o pior, a gente começa a acreditar que é assim mesmo, que não tem jeito. Mas tem. E a virada começa com uma mudança simples, mas poderosa. Parar de se culpar e começar a se entender. Você não precisa de um planner novo, nem de um aplicativo milagroso. O primeiro passo para vencer a procrastinação é entender que ela não é o problema. Ela é o sintoma. O sintoma de uma mente sobrecarregada, de metas mal definidas ou de um medo que ainda não foi enfrentado. E é por isso que tentar forçar produtividade sem clareza do porquê você quer fazer aquilo é como remar sem direção. Você até se movimenta, mas não sai do lugar. A mudança começa dentro. Começa quando você decide parar de lutar contra a preguiça como se ela fosse um inimigo, e começa a enxergá-la como um sinal. Um sinal de que alguma coisa na sua rotina precisa de atenção. Que talvez você esteja exigindo demais de si mesmo. Ou que está tentando começar pelo ponto errado. Uma das técnicas mais poderosas para quebrar esse ciclo da procrastinação é focar em microações. Sabe aquela ideia de que você precisa fazer tudo de uma vez, ser 100% produtivo o tempo inteiro? Esquece. Isso só te afasta ainda mais da ação. O que funciona, de verdade, são os passos pequenos. Um por vez. Se a tarefa parece grande demais, comece por 5 minutos. Apenas 5. Um estudo de Harvard mostrou que quando você se propõe a fazer algo por apenas 5 minutos, o seu cérebro entende aquilo como um esforço menor e aceita começar. E o mais curioso, depois que você começa, você provavelmente continua. Porque o maior obstáculo não é a execução. É o início. É aquele primeiro impulso que quebra a inércia. E quanto mais você pratica isso, mais natural fica entrar em ação. Outro ponto fundamental é a clareza. Muitas vezes, a gente procrastina não porque é preguiçoso, mas porque não sabe exatamente o que fazer. A tarefa está vaga, confusa
ou grande demais. Quando você não tem clareza do que precisa ser feito, seu cérebro interpreta aquilo como uma ameaça e ativa o modo de fuga. Por isso, divida suas metas. Torne-as visíveis e específicas. Em vez de anotar organizar minha vida, escreva separar 10 minutos para organizar minha agenda de amanhã. Clareza gera movimento. Quando você sabe exatamente o próximo passo, a sua mente coopera. E ao final do dia, ver essas pequenas tarefas riscadas da sua lista traz uma sensação poderosa de progresso, que alimenta ainda mais sua motivação. E por falar em motivação, você precisa entender uma coisa: seu cérebro adora recompensas. Ele se movimenta por prazer. Então, se você quer manter o ritmo, comece a associar cada pequena conquista a uma recompensa. Pode ser um elogio a si mesmo, um momento de descanso, ouvir uma música que gosta, tomar um café especial. Isso reprograma sua mente para associar esforço com prazer. E não se engane, isso não é autoindulgência, é estratégia. Porque quando seu cérebro entende que existe um prêmio no final, ele passa a cooperar mais com a ação. Outra dica é tornar suas metas visuais. Post-its, quadros, imagens, frases motivacionais. Tudo isso ajuda a manter seu foco onde ele deve estar, no que você quer conquistar. Agora, vamos falar do que realmente muda quando você começa a agir com consistência. O primeiro benefício é a redução da ansiedade. Quando você faz o que precisa ser feito, você elimina aquele peso mental que fica martelando o tempo todo. Você sente mais leveza. Além disso, sua autoestima começa a crescer. Cada tarefa cumprida é uma prova de que você é capaz. De que você cumpre o que promete para si mesmo. E isso é transformador. Você ganha mais tempo de verdade, porque deixa de viver correndo atrás do que deixou para depois. Começa a viver no presente. E, principalmente, sente que tem as rédeas da sua própria vida nas mãos. E essa sensação não tem preço. A verdade é que a procrastinação não define quem você é. Ela é apenas uma resposta antiga que pode ser reprogramada com escolhas conscientes. E tudo começa agora. Nesse momento em que você decide sair da estagnação. Não espere pela motivação perfeita. Não espere se sentir pronto. Ação gera motivação, não o contrário. Então eu te pergunto, qual o menor passo que você pode dar ainda hoje para sair do modo depois e entrar no modo agora? Escreve aqui nos comentários. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E lembra, não é sobre ser perfeito. É sobre ser constante. O futuro que você sonha começa com a ação que você toma hoje.